Olá, gente, seja muito bem-vindo ao melhor podcast do Brasil. Eu já começo assim, tá? Comigo é assim. É o primeiro episódio, mas na minha cabeça já é o melhor do Brasil. O Mel, me desculpa, mas eu vou começar assim. Pode ser assim? Então, o melhor do Brasil. Não, e o nome do podcast é Feroz. A Isca Podcast. Você sabe o que é a Isca Podcast, ô Samuel? Vem aqui que você vai descobrir o que é a isca. Ah, é? A Isca... Participa com a gente, hein? Na verdade, assim, eu queria contar por que isso começou dessa forma. Eu fui fazer um podcast esses dias. Na verdade, eu fui como se fosse uma isca, não tem? Eu fui fazer um podcast esses dias aqui com a Mel, né? Linda do meu coração, que tá ali me assistindo. Mel, ó... Tava ali me assistindo, e aí o que aconteceu? Eu comecei a falar, né, sobre empreendedorismo, né, sobre a minha, como foi a minha ascensão, no caso, na transição, né, da venda de trufa de chocolate para palestrante, para treinador, mentor de empresários. Eu tava contando, e aí a produtora, né, do podcast, que é a Luezes, essa lindona que tá ali atrás, eu olho pro lado e eu vejo ela chorando. Chorando. Eu falei, o que tá acontecendo com essa mulher, meu Deus? E aí, o que acontece? Ela chegou e falou assim, gente, ela falou, eu perguntei pra ela depois, o que tá acontecendo? Fizeram mal pra você? Aconteceu alguma coisa? Ela, eu não sei te explicar o que aconteceu. Mas me veio um negócio, e eu tava sentindo um negócio, eu comecei a chorar, e aí ela me perguntou, mas... O que aconteceu? Eu falei, porque teve um negócio que eu não te contei. E esse é o segredo do nome do podcast. E eu disse pra ela assim, é porque o que você tá sentindo aí é a glória do Senhor. Porque eu sou cristão. E eu carrego isso desde muito cedo. E aí, ela olhou pra mim e falou assim, primeiro, você vai ter que ter um podcast. E segundo, eu já sei até o nome, A Isca. Ou seja, você vem aqui... E eu vou te ensinar com os meus convidados ilustres, né? Sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre superação na área dos negócios. Você vem por isso. Mas quando você chega aqui, você vai entender o porquê que os nossos negócios crescem da forma que estão crescendo. E eu tô tendo a honra de estar com duas feras aqui. Mas antes, vou apresentar meu amigo aqui. Ó. Pensa no índio mais japa que eu conheço. Samuel Yuri, dá um alô aí pro pessoal, Samuel. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel Yuri, como o Johnson já disse. Nosso primeiro podcast aqui hoje e nós estaremos agora com dois ilustres empresários que vai contar um pouco da história e toda a sua história que vai passar para vocês e vai servir de inspiração para cada um de nós. Estamos aqui com Fábio Queiroz. Boa noite. Esse cara aqui, ele é o mestre dos contadores. Se apresenta pra gente aí, Fábio. Bom, eu me chamo Fábio Queiroz, eu sou um contador consultor e empreendedor e a minha missão é transformar a vida do empresário muito mais próspera. Por quê? Se o cara teve a atitude de abrir uma empresa, não é fácil, não é simples. Então ele merece prosperar, correto? Correto. E prosperar debaixo da graça. Meu que é o mais importante. Olha, essa é a minha missão. Que top. E, gente, eu dispenso assim, a apresentação para esse cara aqui. O fato de eu estar aqui hoje dando treinamento, palestra pelo Brasil. Gente, eu já tô dando palestra no Brasil. Eita. Meu pai. Foi porque esse cara, quando eu tava passando lá na areia da praia, da curva da Jurema, esse cara olhou para mim e falou assim, cara, esse cara merece uma oportunidade. E aí, esse cara me deu a oportunidade de treinar a equipe dele. Pensa um cara louco. Treinar a equipe eu sabia o que eu tava fazendo. A equipe dele... Deus ali tinha apontado o dedo pra você e ele disse que você seria esse cara que você é hoje. Entendeu? Que você se transformaria nessa pessoa que você se tornou hoje. Um treinador eficiente, um mentor, um palestrante que você se tornou hoje. Foi ali naquele momento que eu enxerguei isso. Então acho que tudo é o momento certo. Você estava no lugar certo na hora certa. É isso. Entendeu? Fala um pouquinho pra gente, Pablo, sobre quem é o Pablo, o que o Pablo faz. Meu Deus, milhares de coisas, né? Então, eu sou o Pablo Vitorazzi, pai dos três lindos meninos, Eduardo, Rafael e Henrique, esse é o meu maior empreendimento, tá? O meu principal valor
sempre foi a família, a questão da simplicidade. Esses são os valores que eu carrego comigo em todos os meus negócios. E hoje eu vendo de arroz e feijão a carro de luxo. Imagina. Isso, assim que eu gosto. Que eu sempre quis na vida era empreender desde novo, e o que eu fiz foi construir esse grupo que hoje vende de arroz, feijão a um carro de luxo. Gente, e é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Não sobre o arroz e feijão com carro de luxo, mas o que faz desses caras especiais, né? E aí eu quero, Fábio, que você conte um pouco pra gente, primeiro, assim, de como começou a sua história, né? Das empresas, das várias empresas que você hoje também, né, lidera. Como é que foi um pouco? Conta pra gente. Cara, eu só não posso contar tudo porque eu vou chorar. Então é melhor não contar tudo. São dois chorão, pá. Eu vou tentar contar, resumir, porque realmente foi uma história de superação, e que eu, às vezes, eu não consigo contar sem me emocionar. Então, eu tô em fase ainda de adaptação, de contar ela sem chorar, né? Na verdade, o início, cara, foi muito simples. Eu queria dar uma vida melhor pra minha família. Vida melhor pra minha filha, minha esposa. E eu, como funcionário, eu pensei o seguinte: poxa, se o dono da empresa consegue viajar e eu não consigo, cara, tem algo de errado. Ou eu tô indo mal nas finanças, não consigo, assim, administrar isso, ou eu tenho que ter uma atitude. E aí eu fui pensando nisso, cara, e todo dia eu ia dormir e acordava pensando nisso. E quando você vai dormir e acorda pensando nisso, é porque é importante pra você. Olha só, é isso aí. Isso é pra você que tá hoje como CLT, às vezes quer empreender, se você dorme e acorda pensando nisso, porque é importante pra você. E me veio um estalo, assim, gente, eu tenho que mudar minha vida. Só que contador é visto como o quê? É um cara chato, é um mal necessário. E eu queria mudar a vida de gente. Como é que eu vou mudar a vida de pessoas sendo contador? Como? E aí, eu acabei encontrando, eu fui em uma palestra que encontrei hoje os meus sócios. E ele falando de missão, propósito, eu, contador com missão e propósito. Que história é essa? Aí eu fui entender que para ter sucesso hoje, como você abrir empresa e ter sucesso, tem que ter um propósito, tem que ter uma missão. E quando eu abri a empresa, não foi pela grana, você acredita? Até Sério? Porque que meu primeiro mês de trabalho, eu ganhei quanto? R$200. 200 reais. Então quer dizer que não são flores. Não são flores. O começo é árduo. É muito árduo. E assim, eu pedi a Deus: Senhor, me manda um cliente. Eu pedia mesmo. Eu era pedão. Senhor, por favor, eu preciso. Porque era uma fase difícil. Porque crédito para pagar, a escola. E foi um ano sinistro da minha vida. Que foi ano de cheque especial. Tem aquele ano péssimo financeiramente, que você acha que nunca vai acabar. Mas eu falei com a minha esposa que em 12 meses a gente ia mudar a nossa vida. Em 12 meses. Eu falei com ela: você topa aí comigo? 12 meses? E aí tá uma chave poderosa para você que quer empreender. Encontre uma pessoa que vai te apoiar. Porque é na dificuldade que a pessoa vai estar ali do seu lado, aí você vai te dar força. E a minha esposa, ela olha pra mim até hoje assim: você vale ouro. Ela fala comigo até hoje comigo. Até hoje. Ela para na minha frente: você vale ouro. Porque tem dia que a gente tá meio assim, né? Cabisbaixo e tal. E a minha esposa sempre ali do meu lado. Fazendo o papel de adjuntora, né? Cara, e foi 12 meses difíceis, que eu não sei como que ela aguentou. Ela realmente me ama. Realmente me ama. Foi 12 meses de dificuldade extrema. Mas depois de 12 meses também, Deus honrou. Eu olhei pra trás, eu falei assim: ó, bora, imprime aí todos os boletos que tá aí pendente, liga pra banco, negocia, que eu vou pagar tudo. E ali eu vi assim: Senhor, obrigado, porque eu venci. Daquele dia pra cá, eu nunca mais vou trazer uma conta. Imagine o sentimento, né? Você sendo contador, passar por todo aquele processo, abrir mão de CLT para poder empreender, né? Talvez gere aquele sentimento assim: pô, eu sou contador e tô ganhando R$200 aqui. Só que eu percebi uma coisa: foi R$200 para transformar uma vida. Como assim? Uma vida. Eu consegui um cliente. Um mês de trabalho. Só. Muito bom. Assim, Senhor, eu vou transformar uma vida. Aí veio 2, 3.
depois vem centenas, e aí vai indo. E aí, o que aconteceu depois desse momento aí? Desse momento, eu criei coragem de abrir mais empresas. Porque, olha só, você acaba entendendo que você confia em algo muito maior, que os olhos não conseguem enxergar. Você se sente capaz de fazer o que tiver que fazer. Porque eu sei que eu sou imagem e semelhança do Criador. E aonde eu colocar a mão, vai dar certo. E a gente tava conversando sobre isso no carro esses dias, né? Verdade. Não é? Eu peguei uma carona com ele, né? E ele me levou na minha casa. E aí a gente começou a conversar. E ele, na medida que ele ia falando, eu falei assim, isso, eu acredito nisso também, é isso, né? É sobre o fato de quem nós somos de verdade. Porque muitas pessoas acham que a gente é a nossa função, mas a gente não é a nossa função. Não mesmo. Não. Porque se tira a sua função, e aí? Isso. Né? Mas quando o Fábio falou algo que me chamou muita atenção, que ele falou assim, eu descobri que eu sou imagem e semelhança de Deus. E o que isso... E Deus não erra. Olha só. Deus não erra. Gente... E ele age porque o Fábio está se prontificando a fazer. O Fábio está agindo. O Fábio não está esperando que Deus faça por ele. E não é isso que a gente tem que fazer. E tem essa diferença, né? Oração vem de orar e agir, né? Sim. Então, a gente tá... Se você está prosperando, se o Fábio hoje prosperou, confiando e tendo fé em Deus, foi por quê? Porque ele também fez o papel dele aqui na Terra. Para receber, sim, a bênção de Deus, de Deus Todo-Poderoso, que está lá em cima e está olhando por ele. Mas está olhando por ele porque ele está fazendo por onde? Todo mundo, Ele está todo agindo mundo ganha na moeda. vida de quem precisa estar. Todo mundo ganha uma moeda. Todo mundo ganha moeda. Você tem uma moeda, você tem uma moeda, você tem uma moeda. Só cabe você multiplicar essa moeda. Sim. E o versículo, você me permite, o versículo que eu ia falar aquela hora e acabei que eu não consegui falar, porque eu sou péssimo para gravar, aqui em Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Precisa falar mais alguma coisa? Você segue a justiça e a bondade achará a vida. Olha então só. o que a gente precisa? Segue a justiça e a bondade. E terás vida. Justiça e honra. Íntegro. E essa questão de multiplicar, né, a moeda aí, me lembra também a palavra em Provérbios que fala sobre multiplicar a sua propriedade. Porque você não sabe quando o vento vai passar em uma das suas propriedades. E as outras servem para suprir se uma for afetada. Isso aí. É por isso que ele tem mais de uma empresa. E eu também, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É isso aí. Você não pode ter uma renda só. De negócio, né? Uma segurança também. E em que momento, Pablo, começou essa ideia, né? De empreender em várias frentes? Então, assim, como eu já disse algumas vezes, né? Eu cresci num ambiente empreendedor, que veio da família, da minha mãe, numa loja. E isso sempre me fez estar no varejo, né? Atuando em todos os setores. Eu era estoquista, eu era caixa, eu era office boy. Isso aos 11, 12 anos de idade. Sim. E antes disso ainda, que eu acabei não falando com as meninas, eu vendi o chup-chup, que o Augusto falou agora há pouco, na porta do banco, do Banestes, não era da Caixa Econômica, onde ele falou. Sim. Na porta do Banestes. Porque eu tinha um propósito naquela época. Eu tinha apenas 10 anos e eu queria comprar um Atari. Ninguém sabe nem o que é Atari, mais. É um videogame. Eu lembro que na época ainda. Atari era um videogame que era uma alavanca. O botãozinho vermelho. Na verdade. Então, assim, era o meu desejo. Eu almejava ter um Atari. E qual foi a solução que eu, com 10 anos, encontrei? Vender o chup-chup que a minha mãe fazia para mim e para meus irmãos, que ela botava no freezer, das frutas que colhia do sítio da minha tia, e peguei numa caixinha e fui vender na porta do banco sem minha mãe saber. Minha mãe não sabia disso. Não sabia? Não. E meu pai ficou pé da vida comigo. Meu pai tinha medo. Eu era uma criança, magrelinho, só cabeça e orelha. Sentado na porta do banco, a caixinha de isopor.
falando, olha, eu chup-chup natural. Depois da escola, meu pai queria que eu estudasse. E eu aprendi a viver e eu aprendi a empreender ali. Olha só. Vendendo aquele chup-chup. Gente, olha só o que o Pablo acabou de dizer. Porque muitas vezes a gente tem medo ou vergonha de começar pequeno. Porque eu costumo dizer que quem começa grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Tem aqueles filmes, né? O filho de elefante, né? Que já nasce. Não, gente, é o pequeno. Porque às vezes a gente não tem a capacidade, as pessoas não têm a capacidade de valorizar o que elas já têm. Sim. E é isso. E almeja só, fica olhando o vizinho e almeja, a grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre mais verde. E você não faz nada por você. Você não se prontifica a plantar a sua grama, né? E aí fica só olhando para a grama do vizinho. E não sabe o que ele passou para chegar naquele momento ali, para aquela grama tá daquele jeito. E às vezes também não tá verde daquele jeito, ele só pinta. É só uma maquiagem. Então para de olhar para a grama do vizinho, irmão. Senta na sua cadeira, pede a Deus de manhã antes de sair de casa e fala assim: eu vim nesse mundo para prosperar. Eu vim nesse mundo para plantar coisa boa. Eu vim nesse mundo para fazer as pessoas gerarem frutos e gerirem bem as suas famílias. Isso é tão real. E se prontifica a fazer. Agora, não senta na cadeira e pede a Deus: Deus, me ajude. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso resolver minha vida. Mas eu fico sentado esperando. Quem ganha dinheiro é criança. Tem que adulto faz, né? Isso aí. Falou tudo, entendeu? E é interessante porque eu vivi essa mudança de mentalidade. E aí, você que está aí nos assistindo, é interessante entender que a gente tem, às vezes, uma ideia de que a gente nasceu com um defeito de fábrica. Porque muitos aqui, assim como eu, não teve, quem sabe, a estrutura familiar que desse a condição de você enxergar, quem sabe, né, oportunidades no meio de crise. E aí o problema disso é que quando você vai crescendo, não te contam que você não nasceu daquela forma, que é como se fosse uma programação de computador. Aquilo foi plantado em algum momento. Só que a boa notícia é que da mesma maneira que aquilo foi plantado, aquilo pode ser reconfigurado. Sim, isso né? aí. E aí o que eu acredito? Eu acredito que de uma maneira extraordinária, Deus usa tudo. Tudo. Aquilo que... A sua história é triste. Aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. E tudo isso... Cá pra nós. Até perguntar pra você, Fábio. Se você olhar pra pensar hoje e ver o seu passado, até as coisas de ruim não te prepararam pro que você tá vivendo hoje? Cara, olha só. Ele falou algo muito legal. Vendendo chup-chup. Eu já vendi picolé, já catei latinha também. Só que, olha que interessante. Aonde você está agora faz parte da sua jornada. Olha só. Onde você está agora. Você pode estar vendendo trufa. Você pode estar vendendo picolé. Mas isso faz parte da sua jornada. Cabe você aprender. Olha só, você está vendendo trufa na praia. Aí você encontrou o Pablo. Olha que loucura. Aí ele te abriu seus olhos. Sim. Aí você é isso, Deus. E hoje você está aqui. Sim. Imagina se você tivesse feito, coitado de mim, nesse sol quente na praia. Oh, meu Deus. Aí ele, nossa, olha que coitado. Um sol desse. Olha só. E ele não tivesse a sensibilidade de profetizar na sua vida. Mas sabe uma coisa que faz muito sentido? Que você mesmo falou sobre isso. Sabe a consciência que eu já tinha naquela época? De que eu era imagem e semelhança do Criador. Por que eu abordava com aquele sorriso todo? Porque, diferente do meu passado, em algum momento, né, dessa jornada, isso destravou na minha cabeça. Eu falei, não, peraí. Primeiro, eu não posso me vestir de qualquer forma. Eu não posso falar de qualquer maneira. Exato. Eu não posso me portar de qualquer maneira. Por quê? Porque eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro já. E é engraçado que quando você faz isso, quando você entende essas pérolas, né?
você anda diferente, você fala diferente, você se posiciona diferente, né? E eu acho que é muito sobre isso, né, o Pablo? Você está empoderado do poder de Deus, poder divino, né? Amigo, empoderado. Tem o Espírito Santo, cara. O Espírito Santo. E o bom como. disso é a questão do gatilho do pensamento. As pessoas elas precisam entender aquela posição que ela esteja e partir delas também, que a mudança tem que vir por elas. Deus ele vai operar, mas aquilo que é possível nós temos que fazer. Eu lembro quando um tempo atrás eu estava com a minha vida toda desestruturada, problemas familiares, e aí foi quando eu parei, pensei e falei, tá tudo errado. Não é assim que eu quero. Não é isso que Deus quer para minha vida. E aí, com os estudos atrasados, e aí foi a partir daquele momento ali que eu peguei e falei bem assim, eu vou voltar a estudar, terminar meus estudos, vou fazer o curso de administração, vou entrar na faculdade, vou terminar. Tracei tudo e fiz tudo. Entendeu? E quantas vezes na vida a gente tem que pivotar, né? A gente tem que dar um 360, um 180, eu tô indo para lá e agora eu vou virar para cá, porque aqui que é o meu caminho. Cara, o propósito que a gente tem na vida, a gente pode mudar ao longo da vida e a gente tem que atualizar o software, como você falou. A cada ano que passa, você vai atualizar o seu software, não tem jeito. Aliás, é cada dia, né? Então, a vida do empreendedor, principalmente do empreendedor cristão, vai passar por todas as provações. Porque o inimigo também vai te tentar fazer a coisa errada. Batalha espiritual. Né? A batalha espiritual. E você, quando se prontifica como um empreendedor, e quando você se coloca como um cristão, eu não sou cristão de boca, só aquele cristão que fala que sou cristão. Mas se você se coloca como cristão e quer defender os seus valores, os valores cristãos dentro do seu negócio, cara, a batalha é grande. Entendeu? Então você tem que ser resiliente. Você tem que ser firme no que você se prontificou a fazer. Se eu sou cristão e eu sei que isso aqui é o certo, irmão, então eu vou trabalhar nisso daqui dessa forma. E muita gente vai tentar te derrubar dali. Vai tentar te desviar, vai tentar te levar para um outro caminho, vai tentar te atrapalhar com uma pedra, mas você tem que saber superar. Superar com a força de Deus. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês dois, para vocês responderem para mim. Qual foi, assim, o maior desafio que vocês tiveram, assim, nessa vida de empreendedor, né? Nessa jornada em que você falou assim, cara, foi Deus que me tirou disso, foi Deus que me livrou dessa situação. Que, assim, não tinha como sair você, cara, venci. Vocês conseguem pensar assim agora? Eu sei quanto. Nesse período de 1 ano, foi sinistro. Eu pensei em desistir algumas vezes. De chorar mesmo, de sentar assim, Senhor, não aguento mais. Não aguento mais. E ia dormir, e no outro dia, Deus falava assim, cara, acorda. Acorda que você tem talento. Você é um cara que tem essa... você nasceu para dar certo, Fábio. Eu não errei com você. Olha. E eu senti isso no meu coração, entendeu? E Deus foi fazendo. E quando você resolve empreender com base de um propósito, que você chama Deus para ser dono de tudo, você não pode dar jeitinho nas coisas. Você tem que andar certo. Você tem que andar na linha. Porque é aquilo que ele falou. Ser cristão, por falar que é cristão, todo mundo fala. Até papagaio fala. Sim. Mas seguir aquilo, cara, você acordar de manhã, você, Senhor, entrega em tuas mãos o meu dia. Rapaz, já chorei muito. Já chorei muito. Se eu continuar, eu vou chorar aqui. Então, assim, foi um ano que eu vi a graça de Deus, cara. Eu realmente, eu senti assim, Deus me pegou na mão assim, ó. Meu filho, você é fantástico. Mas também depois que deu certo, ele falou assim, meu filho, o mundo é seu. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com outra coisa. Com o quê? O ego. Verdade. É você olhar para as pessoas com a mesma simplicidade que você olhava quando vendia picolé. É isso. É isso. E ó, Fábio, eu falei sobre o ego agora há pouco. Eu falei exatamente, uma coisa que eu me desprendo é do ego. Porque, e o tempo todo, o John estava aqui, ouviu? Eu falei o tempo todo o quê? Que a gente tem que trabalhar com a simplicidade e com a verdade. São duas coisas que tem que estar junto. A simplicidade
Eu já elimino o ego só pelo fato de trabalhar com esse olhar da simplicidade. Eu não estou olhando ninguém por cima. Eu estou olhando todo mundo olho no olho. Igual. Porque você é igual a mim, que é igual àquele que está limpando, que é igual àquele que está gerenciando a melhor equipe. Então, assim, acho que esse é o primeiro olhar que a gente tem que ter, sabe? Não é do empresário para o patrão, não é Não, é de pessoa para pessoa, entende? É o primeiro olhar. Hierarquia a gente tem dentro da empresa para lidar com as situações profissionais, mas o respeito, a educação, o trato é de pessoa para pessoa. Então essa é a diferença. Eu olho todo mundo com a mesma simplicidade, como você falou, da mesma simplicidade que eu tinha lá daquele menino, orelhudinho, magrelinho, sentado no Banespa de Campo Grande. Entendeu? Mas com muito mais experiência. Mas com a experiência vivida. E hoje a gente consegue entender que tem pessoas que se aproximam de você só para poder te sugar, por exemplo, para poder te desviar do que você quer para sua vida. Muitas pessoas vão se aproximar no momento que você está bem, no momento que você está no auge, para poder te desviar do seu caminho, tirar do seu propósito. E aí você tem que ter discernimento. Você tem que saber o que você quer seguir para sua vida. E aí é onde que o ego entra, né? Uhum. Porque você atinge o sucesso, atinge o seu ápice. Poxa, eu nunca cheguei aqui, olha onde eu tô. E aí você começa... É aonde o seu castelinho desmorona. E é engraçado... A possibilidade de você cair também é muito grande. E muita coisa vai fazer... Muita gente vai tentar fazer você cair dali. E é bom essa questão da humanização na gestão, né? Eu gosto, particularmente eu gosto dos 3 P's de Marcos Lemoine, né? Que é pessoas, processo e produto, né? E você, contador, tentar associar e equilibrar, né? A parte contábil com a gestão de pessoa, né? É muito difícil a gente ver. Eu conheço pessoas que têm esse perfil também, que são contador, mas em sua maioria, assim, é muito difícil a gente ver isso mesmo. E é por isso que a gente treina contadores hoje. Isso aí. Porque assim, tem tanto mercado para o contador, cara, que tem muita empresa precisando. Tem muito empreender é muito solitário, cara. Empreender é solitário. As pessoas não sabem que a gente fica de madrugada, não sabe. Que não dorme direito, acorda de 5 horas da manhã, igual eu acordei hoje, a cabeça já estava trabalhando ali, onde que eu vou atuar hoje, onde que eu tenho que pontuar, onde que eu tenho que botar minha energia hoje. Eu tenho que me dividir. Quem é CLT, né, tem um horário fixo, que são, por lei, 44 horas, mas o empresário é 24 horas por dia, né? Não tem descanso. E, ô Fábio, conta pra mim, assim, como é que foi sair de abrir essa empresa para hoje ter 400 contadores na sua rede de conexão, rede de ensino. Explica como é que foi isso aí. Cara, isso foi fantástico. Por quê? Eu percebi o seguinte, gente, o Fábio não tem braço para atender todos os clientes do Brasil. Seria muito egoísmo da minha parte. E aí, o Fábio e os sócios, o que a gente pensou? Gente, por que a gente não passa esse conhecimento para outras pessoas? Essa humanização da contabilidade. Porque muita gente acha que contabilidade é exatas. É isso? Só que não é exatas. Ah, não? Não. Explica melhor. Chuta. O que você acha que é a contabilidade? Não é exatas. Humanas? Humanas. Pessoas. A pessoa olha para um CNPJ. Cara, mas ele tem vários CNPJs no caso dele. Mas ele é um ser humano. Que tem sentimentos, tem seus sonhos, suas dificuldades. E às vezes, ele não tem com quem conversar. Por exemplo, se eu for falar dos meus problemas na minha empresa com a minha esposa, ela não vai entender muita coisa. E vice-versa também. E vice-versa. Quer ver uma coisa? Eu tive a honra de treinar por 2 vezes a equipe do Pablo. Primeiro... 2 vezes? A primeira vez... Ele gostou mesmo do treinamento. Não, a primeira vez ele treinou a equipe de atendimento. Sim. Né? Foi quando a primeira vez que eu te chamei, que eu te chamei na praia, você treinou a equipe de atendimento. Já na segunda vez, eu coloquei para ele treinar as líderes de loja, que são as gerentes, subgerentes.
para poder mudar o mindset delas, para elas entenderem como que elas deveriam trabalhar com as suas equipes. Não, só um segundo. Só você conseguir entender. Você conheceu ele na praia. Conheci ele na praia. Lá. Vendendo trufa. E aí você contratou ele pra treinar a sua equipe logo de cara? Sim. Logo de cara. Eu vi nele. De cara. Caraca, no cara, atendimento dele. Ele tem a sensibilidade. E uma qualidade e Entendo. implementou dentro da empresa. Como que você não fala que isso é Deus, cara? Fala pra mim. Eu falei, eu fui um instrumento de Deus pra fazer a vida dele prosperar. Você fala que foi coincidência? Não. Não foi, pô. E veja bem, eu tava ali naquele momento, eu tava na praia e o empreendedor não desliga. Eu tava na praia com os meus filhos, brincando na água, eu sentado na cadeira e a minha cabeça estava ali trabalhando como que eu ia preparar melhor a minha equipe de atendimento. Eu tava ali, eu tava com isso na cabeça ali. E aí me vem o Johnson, aborda um sorrisão na cara. Um topete bonito. Já tinha o topete. Já tinha o topete. Um topetão. É a marca do uma Johnson. caixa. Pô, num sol, rachando, o cara rindo. Eu falei, pô, já tem algo diferente aí, bicho. Olha a benção aí. O cara rindo num sol, rachando, todo simpático, com uma caixa pesada. No sol, pô, não é fácil pra pessoa. E aí vem ele, aborda uma senhora, e a senhora fala que é diabética. Ela falou assim, não, meu filho, eu não posso nem comer trufa, sou diabético. E ele continuou com a simpatia, ele poderia ter murchado ali, né? Poderia. Ele não murchou, ele continuou simpático. Mas a senhora, de repente, tem um filho, um neto, só não quer levar de presente, alguma coisa assim. Que eu cheguei e falei assim, não, mas foi bom a senhora ter falado, porque esse daqui, essa trufa, ela é boa também para quem não pode comer. Ele é ótimo para dar de presente. E ela tinha 2 ou 3 netos. Você tá certo. Olha a saída que ele deu para uma negativa da venda. Entendeu? Tocou na ferida da senhora que são os netos. Bicho, né? eu do lado, eu fiquei só ouvindo aquilo. Eu falei, depois chamei ele e falei assim, ó, desculpa, mas eu ouvi a sua abordagem, esse assado. E, cara, você tem que treinar uma equipe. Aí ele falou você tem disponibilidade de treinar minha equipe? Deixa eu filmar aqui você fazendo atendimento. Bicho, é isso que a gente precisa. Por quê? Eu precisava de alguém, assim como o Johnson, que estava ali no dia a dia, na rua, ali na praia, para fazer com que as minhas atendentes se conectassem com ele. Era muito mais fácil elas se conectarem com ele do que com um engravatado que chegasse lá e quisesse ensinar para elas. A primeira coisa que elas falavam assim, esse cara aí tá no escritório, veio ajudar a vender aqui no balcão de loja, não sabe nada. Mas ele não, porque ele estava no sol torrando. Isso conectava a atendente que está ali no balcão 12 horas em pé, porque é 12 por 36, a ver que o trabalho dele era muito mais difícil, porque ela está no ar-condicionado, mesmo que ela fique 12 horas ali, mas ela está no ar-condicionado, ele estava no sol e estava vendendo com simpatia, com prontidão, com soluções para resolver. E aí, foi aí que eu convidei ele para treinar a minha equipe de atendimento. E entendendo a necessidade do cliente também, né? Exatamente. E aí, algo que eu percebi naquela época, na verdade ela já falava. Ela falava assim, cara, eu não tenho o que reclamar. Ela falou assim, a maneira como o Pablo trata a gente é, assim, eu não vejo em outros lugares. Então, sem você saber, eu já tinha esse feedback delas, que é justamente essa questão de você focar nas pessoas. Você saber que se você resolve o problema das pessoas... E o que me fazia vender trufa de chocolate daquela forma, sorrindo? Porque eu entendi que o meu jogo era transformar pessoas. E aí, de verdade, eu fazia uma preparação antes de sair de casa. Como? Eu parava, respirava e pensava... não vai ser possível alguém passar por mim e permanecer da mesma forma. Vai ser marcado. Não importa, você pode estar brigado com o marido, não importa. E aí, primeiro por quê? Primeiro porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Segundo, porque eu carrego a glória de Deus comigo, né? E terceiro, de que eu entendi quem eu sou, eu entendi o que eu sou bom fazendo e eu vou fazer com muita intencionalidade, com muita pressão.
E é isso. E é engraçado que quando eu cheguei, a oportunidade apareceu, teve um antes e as pessoas... E você tinha uma meta, né? Oi? E você tinha uma meta. Tinha que vender pra fazer o aniversário da sua filha. Da Annelisa. Tá vendo que eu lembro, né? Foi por causa do aniversário da Annelisa. Só que... Tem quanto tempo isso? O fator motivador... Tem 4 anos isso. 4 anos? O fator motivador era o aniversário da filha dele. Você vê que eu lembro da história. Todinho. Foi por causa do aniversário da minha filha. Só que o que as pessoas não sabem é que teve um antes. Eu não cheguei e vendi assim, não é? Qual foi o antes? O antes é que eu comecei há anos atrás empreendendo, vendendo bolo caseiro de porta em porta. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que eu tinha formação em coaching já. E aí é a questão do que o Pablo falou, às vezes, de pivotar, né? De você parar, engolir lá o orgulhozinho, né? Voltar e fazer o simples de forma profissional. Crendo de que aquilo que Deus prometeu, ele vai chegar. Porque o sucesso, ela é quando a oportunidade, ela casa com preparo. Eu já estava preparado para aquele momento. Não tem? Isso. Quando a oportunidade veio, eu falei... Quando ele falou assim, você treina, eu falei, é agora. Vambora. Exatamente. Cara, o cavalo passa selado, você tem que estar preparado para montar, porque senão ele já passou. Passa batido. Foi, por exemplo, as oportunidades parecem muito rápido, assim, se você não pegar, já era. Quer ver uma coisa? Esse cara aqui, eu conheci esse cara tem 2 semanas? Acho que por aí. 2 semanas. E aí, quando ele chegou lá, a gente tá trabalhando com um parceiro de negócios, né, agora lá, e aí ele chegou lá para auxiliar esse parceiro. Quando eu olhei assim para ele, falei, esse cara é diferente. E aí apareceu a oportunidade do podcast, e aí ele já veio dando toda a organização. Cara, por que você não faz assim? Eu só olhando. Assim, pam, 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 pam. Aí ele, cara, eu sempre sonhei em fazer um podcast. Tinha até a loga, né? Ele já tinha o planejamento todo. Eu olhei assim e falei, se o Pablo fez comigo, por que eu não posso fazer? Ele falando isso daí, eu lembro quando eu fui entregar um trabalho de escola, né? Aí a professora pediu lá um sistema de organograma, né? De empresa e negócio. Eu preparei um organograma como se fosse de uma multinacional, assim. A professora foi e falou assim, pode voltar. Eu não pedi isso daqui, não. Como é que você vai apresentar isso daí, esse monte de aluno aí? E aí, quando ele falou assim, eu consigo ver um podcast que alcança o Brasil todo. Eu falei, vem cá, meu. Por quê? Porque, e é bom a gente reconhecer que a gente não tem todas as habilidades. E isso não é o impeditivo para você ir lá e fazer o que tem que ser feito. Eu não sou o cara dos processos e da organização. Só que Deus, eu costumo dizer que, e é até uma frase de um cara que eu admiro muito, que é o Anderson Scopel. Eu ouvi essa frase dentro do escritório dele. Ele falou assim, Johnson, Deus tem a network dele. A network de Deus ele liga você a pessoas que estão ligadas ao propósito que ele tem para sua vida. Você só precisa estar ligado com ele, em sintonia, né? Com ele, que ele vai ligando. E aí, olha só que coisa interessante. Eu estou aqui com pessoas que ao longo da jornada, e na verdade eu só estou aqui nesse podcast também porque a Luésia está ali. E eu conheci a Luésia também na praia vendendo trufa. Acredita? Então, e aí... Só que uma coisa que as pessoas não sabem é que já há anos atrás eu me via dando palestra pelo Brasil todo. E foi o que nós estávamos conversando. Isso, eu me via. E aí é aquela questão de que quando você empreende dentro da vontade de Deus, ele une as pessoas que vão levar para onde ele determinou para você. Que se Deus dá a visão, ele vai dar a provisão. Eu sempre falo isso. Na verdade, tudo já existe. Tudo já existe. A sua empresa, o seu podcast fantástico, ele já existe. Na verdade, é que você não está preparado ainda para ter isso. Cara, você falou um negócio... Ainda. Mas ele já existe. Você falou um negócio muito importante. Eu sempre falo... Rapaz, é de Deus. Eu sempre falo isso. Assim, ó. Existe milhões de oportunidades. Milhões. Tanto que eu tava até falando com você sobre um negócio que a gente, sim, praticamente não precisa correr atrás do cliente.
o cliente ele meio que corre atrás do produto. E aí eu citei um exemplo, questões de necessidades básicas, como arroz, feijão e tal. E também espelhando essas grandes franquias, McDonald's e por aí vai, né? Existe milhões de oportunidades e eu sempre falo com Deus, Deus, me mostra essa oportunidade que vai ser certeira. E é o que você tá falando E aí. Deus mostra. Exemplo, tá? A sua empresa pode ser pequena agora, mas ela já é grande lá na frente. Olha só. É só você que não tá preparado ainda para ter esse faturamento. Talvez você não tenha sabedoria financeira. Talvez você tenha tendência a ser uma pessoa muito egoísta. E aí Deus vai te preparando para você alcançar uma graça que já existe. Sabe uma coisa que eu lembro, Pablo? Eu lembro de lá, ainda naquela época, quando eu fui lá dar treinamento para sua equipe, eu lembro que você estava começando a vender carro na garagem do shopping Praia da Costa. Tá vendo? A gente tem que começar por algum lugar, né? Então a gente começou com um parceiro, né? A gente já tinha uma garagem lá, né? Que fazia essa intermediação e eu entrei como parceiro deles. E a gente acabou começando o negócio ali. E na pandemia é que realmente o Garage Select saiu do papel, saiu do online ou só daquele puxadinho ali do Shopping Praia da Costa e foi pra rua e foi pro mercado e aí virou a marca que tá virando, né? E eu quero ser a melhor concessionária do estado no mínimo, né? Então, assim, é o que a gente busca o tempo todo. A melhoria, empresa, a qualidade não só do atendimento, é da experiência do cara, do cliente, da pessoa a pessoa que chega ali sinta, primeiro, que ele está sendo recebido num lugar onde ele vai comprar um bem, que é um sonho, que é um desejo, que ele sai dali satisfeito, feliz, mas principalmente sai dali abençoado com o que ele está indo. E falar para os... Caiu, gente. Soltando. E falar com os telespectadores aí, que vai ver o podcast, que os 3 principais fatores na empresa, né, que é muito importante, né, que é a missão, a visão e os valores. E a empresa precisa ter essa visão, né, para saber onde quer chegar. Porque senão ela fica dando tiro no escuro. E tendo esse princípio, essa visão, faz com que você almeje coisa grande e comece a traçar ali todo o planejamento para chegar àquele objetivo. Se não tiver visão, não adianta também. Exatamente. E aí foi justamente em cima desse exemplo que você deu que eu vi essa questão de ter começado pequeno. E porque eu vi lá, quando começou, eu passei lá, né, via você postando no Stories, a gente tá vendo no carro e tal, aqui. E aí, cara, esses dias eu dei uma entrevista pra Rede Bandeirantes, né, na loja do Pablo. Gente, com uma Porsche atrás. E ficou verde, né? Verde. Isso. E ficou um fundo maravilhoso. Nossa, gente. Entende? E aí, essa questão de que Deus sempre vê você no futuro. Deus sempre... Então, não tenha medo de começar pequeno. Não tenha medo de fazer o seu melhor na condição que você tem, né? Com tudo aquilo que ele colocou nas suas mãos. Na verdade, não é nem não tenha medo, tenha coragem de começar pequeno. Porque todo mundo tem que começar do primeiro degrau. Eu não subo a escada do primeiro. Eu não saio da escada do 0 e vou pro 10º, não pulo. Entende? Eu tenho que galgar isso. Até porque você precisa ter a maturidade de entender o momento que você chegar lá em cima, como que você vai se portar. Isso. Porque uma coisa você pode, por sorte, pode até alcançar o sucesso. Agora, se manter lá em cima, é muito mais difícil. E volta, tá? Um exemplo. Duvido. Assim, Pablo, você pode voltar a vender chup-chup de novo? Você voltaria a vender? Se preciso for. Voltaria. Pablo, eu voltaria? Voltaria. Sim. Sem problema algum. Claro que hoje a gente tem uma noção, a gente sabe o que fazer que vai dar certo. Você vai fazendo um negócio, dá certo. 2 dá certo. 3 dá certo.
Você já sabe o caminho. É muito mais fácil, porque você adquiriu conhecimento. Mas se precisar voltar, eu coloco a caixa do lado novamente e gritava, olha eu, picolé, e morre. E isso também, né, Fábio, não quer dizer que a gente tem total autoconfiança em tudo, não. A gente também tem. Eu também tenho os momentos de baixa, aquele momento que você está duvidando se é isso que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, na pandemia, que foi o momento mais difícil, talvez, para mim. No primeiro momento, eu me senti muito forte. Naquele primeiro momento da pandemia, onde tudo fechou, eu me senti muito forte. Cara, eu tirei força da onde eu achei que eu não tinha. No primeiro ano, que foi o 2020, eu fui pra rua. Enquanto estava todo mundo em casa, eu fui pra rua e eu lancei um projeto de prato solidário do Grileiro. Eu lembro. Você acredita o que a gente fez? Nós doamos mais de 1.000 pratos solidários naquele momento. Foi no primeiro mês da pandemia. Foi no mês de março para abril. Foi no mês de abril. Abril, maio, eu distribuí na Grande Vila Velha, Grande Vitória, mais de 1.000 marmitas. Com a ajuda de quem? Dos amigos que colaboraram com o projeto, porque a cada 2 pratos que a pessoa pagava, eu também colocava mais 2. E aí muitas pessoas, na verdade, elas não estavam doando os 2. As pessoas elas tinham um ticket para comprar. Esse voucher serviria para elas comerem pós a pandemia. Ou seja, quando voltasse a abrir as lojas de shopping, elas iam consumir esses pratos. Então elas estavam simplesmente comprando antecipado. Só que elas estavam pagando 2. E eu, em contrapartida, estava doando os outros 2. Ah, entendi. Entendeu? Então eu estava doando, a cada compra eu doava o mesmo tanto. Olha que saca. Né? Era uma forma de eu estimular que a pessoa comprasse. Só que, você acha que as pessoas foram consumir? Não, Pablo. Pode pegar os meus 2 mais os seus 2 e distribuir os 4. As pessoas foram também solidárias. Então acabou que multiplicou a ação que era para fazer com a cada 100 pratos eu ia doar outros 100, virou 200. Entendi. Então a gente distribuía 200 marmitas por dia, com a ajuda de alguns amigos que ajudaram na distribuição e tudo mais. Mas eu botava a minha equipe, que estava, de certo modo, ociosa, porque estava fechado, eu estava trabalhando só no delivery, e botava ela para fazer essas marmitas. Deus me retribuiu mais do que o dobro, muito mais do que o dobro. Superei todo o ano de 2020, consegui ficar 6 meses com as lojas fechadas, faturando 30% do que eu tinha que faturar. Era só iFood. Como que eu consegui sobreviver? Como é que as lojas conseguiram se manter em pé? Irmão? Tem coisa que é sobrenatural. Sobrenatural. Agora, quando chegou 2021, que novamente surgiu a pandemia, que novamente fecharam shops, que ficamos mais 2, 3 meses, eu já estava assim, num nível de cansaço emocional, de cansaço, né, daquele período todo, e aí começou a vir muitas dúvidas na minha cabeça. Falei, caramba, bicho, é muita aprovação, né? Mas em nenhum momento eu deixei de acreditar que Deus ia honrar o meu trabalho, porque eu estava ali sempre com esse propósito. E eu sempre coloco ele em tudo que eu vou fazer. Primeiro, Deus tem que estar aqui junto comigo. Então, aproveitando, só um instantinho. Então, aproveitando, que você está falando, eu queria que você virasse para essa câmera bonita ali e falasse para os nossos telespectadores ali, televisão. Para os inscritos desse canal, e falar nisso eu nem falei, né, gente? Então, por favor, né, você que tá aí, desculpa, é aqui nessa câmera, desculpa. Você que tá aí, se inscreve nesse raio desse canal. Raio não, perdão, não é isso não. Se inscreve nesse canal lindo, né, no Isca Podcast. Ative as notificações, comente aqui e compartilhe para mais pessoas, porque eu acredito que essa mensagem vai chegar para muita gente. Então, suas considerações finais aqui, ó. Então, boa noite, meus caros colegas que estão aí assistindo. Obrigado mais uma vez, Johnson, pela presença aqui, Samuel. Fábio, conheci agora e estou assim, super feliz de conhecer. A gente tem várias pessoas aí em comuns que
que a gente conhece. E espero que a gente faça também essa parceria bacana que rolou muito bem aqui o papo. A gente estava conversando bastante lá fora e eu fico muito feliz de ter participado desse bate-papo. O que eu tenho a dizer para as pessoas é, primeiro, coloque um propósito em sua vida, persista, resista, seja resiliente, né? E Deus, cara, em primeiro lugar. Simplicidade, verdade, vão passar credibilidade para o mercado. E atue para o próximo, ajude o seu próximo, enxergue no próximo aquela pessoa que você pode ajudar a crescer, desenvolver, porque como você falou, hoje você ajuda, amanhã você é ajudado. A gente está aqui no mundo para servir. O maior de todos, que foi Jesus, veio na terra para servir. Então, se nós estamos aqui, é para sermos servidores. Top. Servidores de Cristo. Top. Ok? Fábio, amém. Você faz aí pra gente as nossas considerações finais aqui para nossos inscritos ali. Eu quero só mesmo, né, que eu vou falar. Agradecer, cara. Acho que hoje é um dia de graça, com certeza. Eu e o Fábio aprendi muito, tá? Muito mesmo. E com certeza o Espírito Santo de Deus tá aqui. É isso. Porque dá pra sentir isso. Dá pra sentir. São pessoas que têm propósito. E uma mensagem que eu vou deixar pra vocês é muito simples. É fácil e muito simples. Que Deus não erra. Que você não é um erro. E lembre-se disso. A graça, ela já existe. Só falta você estar preparado. Só isso. Então, gente, obrigado, Samuel. Obrigado, Pablo. Obrigado, Fábio. E até o próximo episódio. A isca. A isca.